A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adultos, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje é dia 29 de dezembro de 2024, o ano que Deus preparou para fazermos a obra do Senhor. E vamos meditar nesse dia, meus amados irmãos, na palavra de Deus. Eu vos peço, se inscreva no nosso canal, dê um like quando você ouvir, para a glória do nome do Senhor. Manda falar o que você quer. Você acha que nós devemos diminuir a cada live? O que você acha que tem que mudar? Fala. A sua palavra é importante. O pastor foi chamado para pastorear. Está entendendo? É para orientar. E às vezes tem coisa que atrapalha. É muito longo. Se você falar, eu queria que você fizesse menor um pouco, não ouvir todas. Tudo que vocês falar será acolhido, para a glória do nome do Senhor Jesus. E o ano que vem nós vamos fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo conceder. Vamos ver o que Deus falou para os bispos e pastores sobre a igreja. Atos capítulo 20 e o versículo 28. Vamos ler os dois versículos e vamos meditar. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 29 disse: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Amém. Amados e queridos irmãos, vamos meditar no versículo 27, que ele disse: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Amados irmãos, queridos, hoje nós vemos um bispo, ele é chamado para administrar o rebanho que Deus comprou com seu sangue. Você imagina o que é administrar espiritualmente, apacentar, ser um pastor de uma igreja que Deus comprou pelo teu sangue? A Bíblia diz, porque foi o filho dele que morreu e era o próprio Deus. Amados e queridos irmãos, vocês imaginam agora na sua subconsciência o que é cuidar de uma igreja? O que é ser um bispo, um pastor para pastorear uma igreja, uma propriedade eterna que Deus comprou com seu sangue no meio do povo? Não é para o pastor viver de joelho aos pés do Senhor Jesus Cristo, como Moisés, quando foi chamado para tirar o povo de Deus do Egito e levar para uma terra que Deus havia prometido. Moisés, eles andava de boca no pó, subia o ponte para falar com o Senhor. Imagina um povo tão grande como na face da terra, comprado pelo sangue de Jesus, enviado pelo Espírito Santo de Deus. E o grande apóstolo São Paulo, o homem ao qual foi levado a terceiros céus, ouviu coisas inefáveis da parte do Senhor, que ao homem não é lícito falar. Ele está dizendo: eu não vos deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Está entendendo, meu irmão e minha irmã? Pastores e obreiros
crentes pregadores da palavra de Deus, que quando você sobe num altar para pregar a palavra de Deus, você não pode trazer da sua casa uma mensagem que vai fazer o povo se emocionar, que não pode trazer uma palavra que vai colocar medo no coração do povo. Tudo que você fizer para persuadir o povo, para fazer o povo se levantar e bater palmas e dar glória a Deus quando você manda, para ter medo de ser amaldiçoado porque não está dizimando e ofertando. Tudo que você fizer para trazer dinheiro para o altar, que é para os senhores, Senhor Bel Prazeres, quantos bispos e quantos pastores, se tivesse consciência nessa passagem de ano, qual é a bebida que você e sua família estão bebendo? Qual é as orgias que grande parte dos pastores estão fazendo com a lã das ovelhas? Se você parar e meditar, quando você levanta para profetizarem segundo a carne, para exaltar um pastor, para exaltar um bispo, quando você usa o nome de Deus para a igreja ficar temente pela palavra que você transmitiu em favor do pastor, quando Deus não mandou. Se você parar para entender, para dizer, olha, essa igreja que o Senhor me colocou pelo Espírito Santo, não foi por outra coisa, pelo Espírito Santo, bispo, para pastorear essa igreja. Essa igreja foi comprada pelo sangue do Senhor. A Bíblia diz que quando a Bíblia fala, se a Bíblia falasse que uma igreja foi comprada pelo sangue dos apóstolos, eu acreditava, porque a Bíblia quando fala é verdade. Mas a Bíblia diz o seguinte, porque a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, então custou o sangue do próprio Deus. Imagine, meus amados irmãos, qual é o privilégio de um homem que também foi comprado pelo mesmo sangue de Deus. Ser escolhido pela pessoa bendita do Espírito Santo para ser bispo e pastorear a igreja. O bispo é chamado na Igreja Católica, como ele é o administrador espiritual da igreja. Você é pastor, eu sou pastor. Se é que nós fomos chamados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que amar a igreja. Amar a igreja como se fosse a nós. E cuidar da igreja como se alguém que confiasse a você a própria casa e viajasse, você cuidasse, abrisse as portas todos os dias para entrar o ar e o sol e a clareza. Limpasse todos os dias a poeira que está de entrar. Passasse o odor, certo? Bem cheiroso para ficar. Se você fosse escolhido para cuidar da casa, tinha uma cuidadora para cuidar dos quartos, o leito do seu senhor. E era todo dia adorifado. No momento que o seu senhor chegasse,
estava tudo em ordem. Tudo aquilo que entrasse pela porta, quando você abria a janela, você colocava para fora todo o mau cheiro, toda a poeira que entrasse, para deixar ornamentado. Na igreja, tudo aquilo que entra pelas portas, que você não pode empatar, no final você deve lançar, varrer. Para cuidar desse leito, você tem as diaconisas. Não é você que vai estar no leito do seu Senhor. As mulheres vão lá, as camareiras arrumar, diaconisa da igreja. A igreja está triste, está sofrendo, porque o pecado que tão de perto nos rodeia está assolando a igreja. Mas você foi colocado, eu fui chamado, pela bondade, a direção do Espírito Santo, para cuidar da igreja, a qual Deus comprou com seu próprio sangue. Como eu estou agindo como pastor? Eu estou deixando entrar a vaidade dentro da igreja. Não estou expulsando com oração e com jejum os maus preceitos de dentro da igreja. Como estão os casamentos na igreja? O Senhor nos deu uma determinação que a igreja só pode casar uma vez, salvo se falecer um. O que ficou vivo tem liberdade para casar com quem quer que seja, desde que seja no Senhor. Hoje a igreja, as moças, os rapazes, casa com moças e o rapaz de um mundo dizendo, estou ganhando para Jesus. Daqui 6 meses, ele ou ela está fora da igreja, porque o que casou queria a mulher, ou o homem não queria a igreja. Daqui 1 ano tem um divórcio. Amados, eu não tenho base na Bíblia para ensinar a igreja sobre divórcio. Sabe por quê? Porque a única base que eu tenho na Bíblia é que a igreja não pode divorciar. O divórcio é legal. É a lei. O divórcio é legal para o mundo, meus amados. O adultério é legal para o mundo. Não é um crime na lei do mundo que quem adulterar deve ser preso ou assassinado. Não. No mundo tudo é lícito. Está entendendo? A separação. O divórcio é livre e eu apoio. Se é de matar, se divorcia. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, pastores, bispos, crentes, aceitam a Jesus Cristo, meus amados. Converta-se, pede misericórdia a Jesus, pastores. Ele é misericordioso. Se vocês voltarem para Cristo e dizer, Senhor, pecamos, liberando o divórcio. Quantos pastores têm 2, 3 ou 4 casamentos? Estão ministrando a palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, amados pastores e bispos, eu vos amo. Jesus Cristo vos ama. Eu quero vos dizer, Deus que constituiu bispo para apacentar, não deu porque Jesus Cristo não abriu procedimento, salves por infidelidade conjugal. Quando a mulher trai o marido, pode divorciar. Mas a igreja não é, a mulher crente não trai o marido.
A mulher que vai morar no céu não trai o marido. O homem que vai morar no céu não trai a mulher. Tá entendendo? A moça que vai morar no céu não anda fazendo relações sexuais na igreja e no mundo. O homem que vai morar no céu, ele não mente. Se ele é um mentiroso, ele não vai morar no céu, ele é filho do diabo, São João 8,44. Mas eu digo para vocês, hoje, dia 29 de dezembro, é dia de arrependimento, porque ainda é esse ano de amor que Deus concedeu. Porque o ano que vai iniciar quarta-feira, Deus vai tratar com o altar da igreja, com os pastores, com os crentes, com os cantores, por todos nós. Eu quero vos dizer que um dia chamado hoje é momento de você voltar, meu irmão, nós, dobrar o joelho diante do Senhor, reconhecer os nossos pecados. Diz, Senhor, eu pequei, me perdoa. Eu quero ser nova criatura, quero aceitar o Senhor. Esquece que eu sou um pastor. Esquece que eu sou um pregador da palavra. Eu quero sentar no último banco, glorificar o seu nome, ter certeza que o Espírito Santo de Deus mora em mim, que o Senhor me aceitou como um novo crente e que no dia que o Senhor me chamar, eu possa entrar pelas portas. E eu estou pastor para apacentar o rebanho do Senhor. Eu quero dizer para minhas irmãs, e não vou chamar a atenção das irmãs, tem muitos doutores e muitas doutoras da igreja, e nenhum doutor, segundo a lei, entrarem nos reinos dos céus, serão julgados, porque mandaram matar a vida que era Jesus. Quantos doutores na igreja abrindo as portas do inferno para a igreja e fechando a porta dos céus. Quantos pastores e bispos, ensinadores, teólogos a serviço de Satanás na face da terra. Porque o apacentar a igreja é apacentar uma pessoa, alguém que está ferido, alguém que é falho, alguém fraco, alguém que está desviado da presença do Senhor, alguém que não aguenta carregar a sua cruz. É apacentar, é fazer como aquele homem que foi chamado pelo povo para levar a cruz de Jesus Cristo. É entrar debaixo da cruz e falar, eu estou aqui. Eu vou te ajudar em oração. Eu vou te ajudar em jejum. Eu vou te ajudar em carinho, em palavras. Se você não tem liberdade de conversar, de falar suas angústias, suas tristezas, os desejos, a necessidade que você passa, eu estou do seu lado para ouvir e te ajudar, para sofrer com você, te pôr no ombro e te levar para o monte de Deus. Apacentar o rebanho é comprar, é buscar aquilo que foi comprado pelo seu Senhor, que está no deserto. Quantos irmãos e quantas irmãs dentro da igreja que estão sem certeza da salvação. É tão simples se o pastor e o bispo ensinassem para a igreja. Olha, a mentira não entra no céu.
O adultério não entra no céu, a fornicação não entra no céu, a murmuração não entra no céu, a contenda não entra no céu, a vaidade não entra no céu, aleluia, a cobiça não entra no céu, o desejo daquilo que não é seu não entra no céu, a inveja não entra no céu. O desejar aquilo que não te pertence não entra no céu. Então, meus queridos, no céu é santo e quem está lá é santo. E você será santo como aquele que te chamou. Olha, neste mundo tereis aflições, aqui nós estamos lutando para entrar na glória. O Senhor nos prometeu obedecer esta palavra. Se nós formos os pequenos na face da terra, este mundo verá Cristo em nossa vida. Olha, sabe o quê? Se este povo que ora e chama pelo meu nome e clame a mim, se humilhar a igreja e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a terra. E nenhuma das pragas que lancei sobre o Egito virá sobre esse povo. Essa terra será sarada pelas orações da igreja. Mas quem foi chamado para orientar pelo Espírito Santo é os bispos e pastores. Não é para estar viajando, vaidade. Não é para ser ricos, é para ser rico na glória. Mas aqui é um povo humilde, igreja de Jesus Cristo. O que você, irmão pastor, daria de todos os bens que você adquiriu das lãs das ovelhas para curar o câncer na sua vida, para curar o câncer na sua esposa, para curar o câncer do seu filho e na sua filha? O que você daria pela salvação dessas almas, principalmente da sua? Se Deus voltasse a falar com o homem como ele falou, como Jesus Cristo falou com aquele rico jovem: vende o que você tem e dê aos pobres, siga-me. Se Deus falar isto com você, você ficaria hoje a pé, venderia tudo que você tem e voltava a seguir a Jesus Cristo? Ou você faria como aquele rico, entristecia e virava as costas? Este, meus amados irmãos e irmãs, é um dia de nós meditarmos. Pastores, eu sou pastor como você é pastor. Tenho certeza que fui chamado pelo Espírito Santo. E tenho certeza que tenho uma cobrança muito grande em cima de mim. Aquilo que você pecar, meu irmão e minha irmã, que for pecado diante de Deus, se eu cometer o mesmo pecado, para mim terá um peso muito maior. Porque Deus, pela sua bondade, Ele me constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, que é você, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Ele me constituiu para dizer para a igreja, a pastorear e apacentar. É dizer para você, minha irmã, meu irmão, jovem pastor e obreiro, pregadores da palavra, botemos para Cristo. Toda luta que passamos aqui terá uma recompensa na glória. Olha, igreja, não pequei.
Ore por mim e orarei por vocês. Eu fui chamado pelo Espírito Santo de Deus para pastorear, para mostrar o caminho que deve seguir. Amados, um dia chegaremos diante de Deus. Eu sei que a angústia que você passa, meu irmão e minha irmã, a tristeza que você passa é grande. Mas o Senhor é Deus. Ele está contigo. As suas necessidades são muitas. As suas angústias, seus desejos. A infelicidade que te cerca é grande. Mas maior do que tudo isso é o Senhor. Volte-se para Cristo. Se você é um obreiro, um pastor, e não honra a sua mãe, o seu pai, como é que você diz que honra a Deus? Se foi Deus quem constituiu a família. Se você é um pastor e não honra a sua metade que Deus te concedeu, você trai, troca por outra mais nova. Como você honra a Deus que te deu e confiou essa mulher? Se você recebe um rebanho para pastorear, está olhando para a lã das ovelhas, para a gordura das ovelhas, e não olha para as fracas, para as doentes, aquelas desprezadas, como é que você honrará a Deus? Porque Deus comprou a rica, a afortunada, com seu sangue. Mas Ele comprou a pobre, aquela que não tem condições, com o sangue dele. O preço, o valor para Deus é o mesmo. E Ele confiou a mim e a você para apacentar. E se eu tiver um privilégio, dar um privilégio para uma lã, para uma ovelha que tem gordura e tem lãs, em desprezo daquela magra, que não tem lã, não tem gordura, eu estou desonrando o sangue do Senhor, que Ele pagou por aquela fraquinha, por aquela doente. Volte para dentro de você, pastor. Por que enfermidade na cabeça, no coração, na mente? Por que incerteza no momento de partir? É certeza que pecou no mundo. Cuidado, meus irmãos. O pastor não tem salvação marcada porque é um pastor. Ele vai ter um galardão da parte do Senhor, se ele o fizer. O trabalho de um pastor para com as ovelhas, amando. As ovelhas podem berrar, as ovelhas podem chorar, está no colo do pastor. As ovelhas podem ter desejo de um pasto verde, mas está no colo do pastor. O pastor decide a direção da vida das ovelhas. Se você deixar as ovelhas correr na porta larga, eu quero dizer para você e para mim, que na porta, ao sair da porta da igreja, para ir para uma festa, para ir aonde há música mundana, bebedice, ele pode não beber, mas quando você entrar lá está Satanás, lá estão os agentes de Satanás, para persuadir essa mulher, este homem, essa jovem, esse obreiro, dizendo não tem importância. E se essa pessoa
beber e não der tempo de se arrepender, de voltar aos pés do Senhor, aos braços do Mestre. Quantos que morrem bêbado porque sofreu um acidente? E Deus vai cobrar do pastor que não é que empatou. A Bíblia não disse que é para o pastor para empatar o irmão ou a irmã. Mas a Bíblia diz que é para ensinar o filho o caminho que deve andar. E quando ele crescer, jamais vai se esquecer. O pastor não é para empatar a igreja, de ir para a praia, de tomar cerveja, de fazer isso. O pastor foi chamado para apacentar, ensinar, orientar e dizer para esta irmã e para esse irmão. Se você estiver mostrando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, lá na praia, que é onde lugar faz despacho para Satanás. E se você morreu, se Jesus buscar a igreja naquela hora, eu tenho certeza que você não vai, porque o Espírito Santo não vai buscar lá no inferno para levar para a glória. Aquele que está nos pés de Jesus Cristo tem que ter morrido para essas coisas, para a vaidade. Minha irmã, se você estiver parecendo Jezabel, vai receber o prêmio de Jezabel. Está entendendo? É isso que o pastor foi chamado. Mas isso não rende dízimo, popularidade, números na igreja. Isso só rende alma salva nos pés de Jesus Cristo. Então, jovem, irmã, se Deus quisesse você com o cabelo bem liso, ele tinha feito você nascer de cabelo liso. Se Deus quisesse você tatuada, ele teria colocar as tatuagens no seu corpo na nascença. Se ele quisesse você com piercing no nariz e na orelha, você teria nascido com piercing na orelha e no nariz. Homem, se Deus quisesse você tatuado, marombado, ele tinha feito, ou ele não tinha poder para fazer você nascer assim. Deus quer você como Adão. Simples, um homem simples, de coração voltado para Deus. Qual era a pintura que tinha em Eva quando Deus fez? Qual era a posição de Adão quando Deus fez? É daquele jeito que nós, aqueles que vai voltar para o céu, para a glória do Senhor, temos que viver neste mundo com desejos, com necessidade. Porque Deus sabe do seu coração, meu irmão e minha irmã, e sabe do meu coração. Nós temos que ser sinceros para dizer, eu peco todos os dias. Eu tenho desejo daquilo que não devo fazer. Mas eu clamo ao Senhor para que Ele me perdoe, que Ele me restaure. Eu sou falho. Mas uma coisa que eu aprendi com o Senhor Jesus Cristo, sabe o quê? Ele me ensinou que quando um pastor chega perto de uma ovelha, a ovelha precisa ter liberdade, senão ela foge. A ovelha está fraca, está abatida. A ovelha comeu alguma fruta do pecado. Se o pastor chega com cajado, ela não vai mais na igreja. Chamar a atenção e mostrar o pecado para o povo, ela fica envergonhada. Então Jesus me mostrou quando tem uma ovelha ferida do pecado. Eu devo encontrar com essa ovelha como ele encontrou com aquela mulher lá no poço. Conversar com essa mulher, expor a ela o reino dos céus,
ouvir, dar liberdade a ela, para que ela possa conversar com confiança a este pastor. Lembra que tudo que a mulher falou, tudo que Jesus falou, a palavra de Deus não afirma uma palavra que a mulher falou que Jesus Cristo mandou escreveu para saber os pecados dela. Ela é quem falou para o povo, vem cá, vamos ver se esse não é o mestre, o Messias, porque ele falou tudo da minha vida. Minha irmã, Deus jamais revela a sua vida a um pastor, a um bispo, a um profeta que ele não confia. E Deus não confia em 90% dos pastores, dos bispos, pregadores e profetas. Ele não confia em 95% dos profetas para entregar a sua vida nas mãos. A igreja pode ter 100 pessoas e 10 profetas. Possivelmente tem um profeta daquele que Deus revela a vida do irmão e da irmã, a vida íntima. Se tiver dos 10, é um. Porque Deus sabe que para profetizar uma bênção é uma coisa, para profetizar a morte de alguém é uma coisa, mas para profetizar, para conhecer o seu coração, a sua intenção, o pecado que você cometeu e as lágrimas que você derrama por aquele pecado, só o coração de Deus, conhecendo o coração do profeta, ele revela ao profeta para que o profeta vá e apacentar essa ovelha. Dizendo que o Senhor te ama, quer te perdoar. A pessoa está pelo inimigo lançar na mente dela. E ela diz, o Espírito Santo está me acusando. O Espírito Santo não acusa. Eu costumo dizer para a igreja, tem irmãos e irmãs que estão na igreja e pede para o Senhor falar. Deus usa 1, 2, 3, 4, 5 vasos, fala com 10 pessoas, 20 na igreja e nunca fala com ela. E o inimigo fala para ela, não é Deus. Se fosse Deus, sabia que você estava pedindo. Eu quero te dizer uma coisa, é Deus que está usando aqueles. Mas a sua vida, o seu caso é especial. A hora que tiver um profeta que não vai passar para o outro profeta ou para ninguém, a situação que você passa, Deus vai chamar você. Esse profeta vai te revelar. E vai dizer, o Senhor falou que te ama, Ele é contigo. Amados, o grande apóstolo São Paulo, ele afirma, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O inimigo entra e não poupa o rebanho de jeito nenhum, do pecado, da vaidade. E ele disse mais, dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Cuidado, cuidado, meus amados. Portanto, vigiai, lembrando vós de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Meus amados e queridos irmãos, o bispo e pastor é com lágrimas, dia e noite, por 3 anos, ele não deixou de demonstrar a cada um. Hoje eu vos digo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Senhor, que passou esse final até dia 29, na bênção, sabendo que mentiu, que pecou, que adulterou, volte para Cristo, faça o negócio com Ele, porque o ano vindouro, Deus vai tratar conosco.
Oxalá, meus amados, que todos nós se consertamos com o Senhor, que Ele tem um prazer de levar para a glória. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os pastores. Ore pela minha família, meus amados. Ore por mim, que sou carente das vossas orações. Tenha um final de ano abençoado por Deus, porque Deus o ama a igreja. Lembra, igreja, você é propriedade de Cristo Jesus. Você foi comprado pelo sangue do Senhor. Sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Quem tiver enfermo, Jesus vai curar. É só voltar-se para Cristo, Ele vai dar vitória. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe os pastores e a igreja. Que o Espírito Santo fale aos corações. Ore por este mundo que jaz o maligno. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.